Olá pessoal, sejam bem-vindos aos Segredos da Argélia. Esse vídeo aqui é só para conversar um pouco com vocês, né? Para não perder o time. Pessoal, é o seguinte, vamos supor que você resolva ir para a Argélia, se relaciona com uma pessoa, quer se casar com essa pessoa, né? Primeiro de tudo, a gente precisa se precaver de algumas coisas, né? A gente fala aí o tempo todo sobre segurança de viagem, N fatores, né? Então, o primeiro ponto, para você se casar na Argélia tem que ter uma idade mínima, né? Você se relaciona com uma pessoa, não que seja o caso, né? Por exemplo, eu me relacionei com meu esposo, nitidamente se via a idade dele, né? Mas algumas mulheres, elas se relacionam com rapazes novos. E os rapazes novos, eles têm uma idade mínima para se casar, né? Então, para os homens na Argélia, a partir dos 19 anos. Para as mulheres, a partir dos 18, né? Lembrando que, sem autorização dos pais, mesmo que ele seja um senhor, ele não vai casar na maioria das vezes, por causa do respeito à família, né? Porque ele está atrelado à família. E a família dele provavelmente vai ser extensão da sua família, né? Então, é bem importante, inclusive, o outro ponto, que você conheça essa família. Justamente para você não ficar refém de uma situação, né? Não se desiludir e não ficar fiado num casamento que não venha acontecer, né? Outras coisas importantes que a gente precisa levar em conta são os fatores de ética, né? A pessoa vai se casar com você, tá? Ela tem demonstrado ética. Ética universal, né? Não existe uma meia ética ou, por exemplo, você se casa com uma pessoa que dispõe ou que rouba seus pertences, enfim. Não existe uma meia pessoa, uma meia exposição, né? Então, é bem importante, né? A gente sempre atrela a ética, dentre alguns fatores, ao respeito, né? Então, você tá tendo uma tratativa com alguém que te respeita, que tem carinho por você, atenção, que visivelmente a atitude que ele tá fazendo é correta com você, isso é muito importante, né? Outros fatores que também são bem importantes são os documentos, né? Você vai se casar num país, precisa de documentos. Quais os documentos são necessários? A gente precisa se informar previamente. Por quê? Alguns documentos a gente não consegue estando fora do nosso país, né? Como vocês bem sabem, eu estou aqui no Brasil faz bastante tempo, até mais do que eu gostaria. Por quê? Eu preciso resolver algumas questões de documento aqui, que eu só resolvo aqui, porque aqui é o meu país, né? Então, por exemplo, né, no caso de um casamento, você vai precisar, por exemplo, de uma certidão de celibatário ou um atestado de solteiro, enfim, pode dar o nome que você quiser aí, vai depender da sua cidade, mas esse é um documento que diga o quê? Que diga que você está apto, você não tem impedimento, você é solteiriço, você não vai conseguir, estando num lugar estrangeiro ou no consulado, você não vai conseguir, né? Outra coisa bem importante a se dizer, que quando a diferença de idade é muita, né? Então, por exemplo, o que seria uma diferença de idade muita? Eu acho que a partir dos 10 anos, né? É muito difícil que um casamento, ele consiga ficar redondo, né? Vamos por assim, você tem uma grande diferença de idade, essa diferença vai impedir que você se case no território argelino, porque fica estranho, fica umas entrelinhas assim que não ficam assim visíveis. Mesmo que você se casa, que eu já vi casos aqui de diferença de 16 anos, aqui no meu Instagram tem pessoas nessa condição, tem mulheres nessa condição, ou pelo menos uma eu posso citar porque é o que eu lembrei, e se casou. E depois o que aconteceu? Quando era para o rapaz ir ao Brasil, não consegue visto. Por quê? Porque o governo brasileiro, ele é muito criterioso e ele é muito temeroso com relação a golpes e outras coisas. Então, é muito difícil você adquirir visto, ainda que você seja casada, né? Então, é muito difícil você conseguir. Você casou na Argélia, por exemplo, vamos para o Brasil. Vai chegar no Brasil, é muito difícil ter o visto. Quando a diferença de idade é muito grande e quando você não conviveu com a pessoa. Então, as questões de visto com relação ao Brasil são realmente muito difíceis, principalmente no que tange a rapazes de origem árabe, né? Outra coisa que a gente precisa dizer é que é importante conhecer a cultura, para a gente saber como entrar, como sair do lugar. E não adianta falar assim, eu sou muçulmana, porque
existem muçulmanos no mundo inteiro e cada um tem a sua cultura, né? Não é simplesmente o fato de você ser muçulmano, é o contexto, né? Então, cada lugar tem um lugar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Você pode ter, no Líbano, um exemplo, tá? Aleatório. Uma roupa que é muito bonita para você sair, né? Ao passo que... Eu vou dar um exemplo, assim, mais específico. Na Argélia, você tá dentro de casa, você usa muitas roupas estampadas, coloridas, de várias espécies. Na rua você não usa. Roupas muito estampadas na Argélia são roupas para você ficar em casa, não são roupas de sair na rua, né? Você vai ver poucas pessoas com roupas muito estampadas. Que tipo de pessoas? Senhoras muito de idade, né? A mesma coisa, a juventude, ela usa um tipo de lenço no cabelo, né? Você vai ver alguns tipos de lenço, aqueles que... vou dar um exemplo, tem alguns lenços que parecem uma roupa só. Você vai ver eles como uma roupa de senhora também, né? Diferentemente, por exemplo, daquele modelo que parece sabe aquele traje inteiriço? Parece um niqab, por exemplo. Aquele não, aquele é atemporal e é para qualquer idade. Mas quando se trata de roupas, existem diferenças de diferenças. Então, às vezes, você entra num país e você está se sentindo bem e você acha que está adequado. E, na verdade, você está aparentando, de repente, ter muito mais idade do que você tem, né? Então, se eu sair daqui com uma roupa muito estampada, tal, as pessoas que me cumprimentarem na Argélia, pelo fato de eu já ter passado dos 40, eles vão me chamar de mama. Os rapazes vão me chamar de mama. Por quê? Porque eu vou estar me vestindo como uma mamãe, como uma vovó, entende? Então, são vários fatores que a gente precisa levar bem em conta, né? Acima de tudo, autocuidado. Bom, aqui no canal Segredos da Argélia no YouTube, não sei se você tá vendo no Instagram, mas no YouTube, são muitos vídeos e a gente fala muito disso de uma maneira maçante há muitos anos. E o que eu viso com isso? A segurança, né? E eu fico muito chateada quando eu vejo o extremo contrário acontecer. No entanto, eu vejo, acima de tudo, que a gente não pode se prevenir pelo outro ou temer pelo outro, né? O outro faz as suas próprias escolhas. É bem importante que seja assim, porque nós somos seres individuais. Gente, fiquem todos com Deus. Breve mais um vídeo. Filemena, salam aleikum. Bye, bye.